Bartepapo. Bartepapo, uai. Bartepapo. Essa questão é engraçada, porque eu estava comentando, né, com o Luiz Gustavo, engraçado quando eu ia na balada. A gente não chegava, juro pra vocês, não chegava negro em mim, não chegava. Era loiro, era bem clarinho, mas negro mesmo eu posso afirmar pra vocês que nunca chegaram em mim, não. De verdade. Gente, tem uma... Ficou bem famosa, né? Porque as pessoas começaram a falar do racismo reverso, né? Mas acreditar em racismo reverso é como acreditar em unicórnios. Não sei se vocês já viram isso, né? O racismo, o sistema racista, ele é tão forte, ele está tão presente, que ele faz o negro ter vergonha do que o negro é. Isso não é racismo reverso, porque não existe racismo reverso, na verdade, né? Racismo se diz sobre um sistema opressor. É um sistema opressor que mata 73% da população jovem negra. É um sistema opressor que, quando eu entro dentro do supermercado ou de qualquer loja, o segurança me segue. É uma pessoa que joga um copo de cerveja na minha cara. Já sinto todo dia. Eu já levei copo de cerveja na cara e me chamaram de crioula no meio da rua. Eu tenho um negócio aqui, ó, acho que sobre isso. Ó. A melhor ginasta do Brasil, Daiane dos Santos, né? Ela já não está escutando. Ela falou que entrou numa loja. Isso aqui foi já em 2006, que ela era medalhista de ouro. E daí ela estava com um menininho, acho que era o sobrinho dela. Eu não lembro, faz tempo que eu li esse artigo. Daiane combate o racismo e batalha lugar na história. Né? E ela entrou com um menininho, acho que um sobrinho de 6 anos, na loja. E ela era famosa, elas foram receber. Mas uma das balconistas ficou atrás do menininho para ver se ele não roubasse nada. E ela percebeu isso. Ela falou, nessa loja não entro mais. Entendeu? Então tem um artigo aqui da Daiane, sabe, sobre isso que você está falando. Existe. Né? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu ia falar. Eu tive uma professora negra, que uma ótima professora, mas que um dia ela virou pra mim e ela conheceu minha sobrinha. Minha sobrinha tem o cabelo enrolado igual a da Thaís. E ela virou pra mim e falou assim, tá melhorando sua raça. Tá, eu entendi. Que a minha raça estava melhorando por conta da minha sobrinha ter o cabelo enrolado. Eu não vejo. Não, aí assim... Isso eu nunca ouvi. Aí eu falo assim, ó, quando a gente fala que existe preconceito, eu entendo que tem muito preconceito, tem muito racismo contra os negros, mas eu não precisava ouvir aquilo porque eu jamais excluí uma pessoa pela cor da pele. E eu ouvi aquilo ali como se fosse assim, você é uma pessoa ruim, é branca e é ruim. E a sua sobrinha agora tem cabelo enrolado, e ela pode ter um sangue negro dentro dela, porque eu tenho uma família toda miscigenada, entendeu? E aí eu ouvi isso, eu fiquei chocada. Mas sabe qual é? Porque veja bem, do sofrimento foi tão grande que tem reação de defesa. Não, eu também concordo, por exemplo, gente. surgiram movimentos como Black is Beautiful, Black Power, aqueles cabelos bem grandes, entendeu? Tudo são movimentos de defesa. Isso eu entendo perfeitamente, só que o que eu estou deixando em questão é o seguinte, que as pessoas também, da maneira como elas falam, dependendo se eu estou numa roda de conversa e eu falo com um amigo meu, que, vamos supor, falo, Carol, eu te amo. Aí eu vou sofrer um preconceito porque eles vão poder achar que eu estou querendo ter um caso com a Carol. Se eu chamar a Thaís de negra, mulata, neguinha, eu não vou chamar a Thaís nunca isso na minha vida, porque eu sei que é pejorativo e que jamais vai ofender, mas de uma maneira que eu tratar ela, dependendo carinhosamente que a gente chama, não vai ofender. Mas do nada, se eu ouvir isso, é a mesma coisa. Aí eu senti, entendeu? Como que as pessoas sentem se eu chegar e falar, neguinha. Dependendo do tom que eu falo com a pessoa, isso ofende. E aí a gente tem que entender que existe enraizado dentro da gente uma questão assim, muito, muito difícil. Né? Tipo, se eu vou chegar na Thaís e falar, minha neguinha linda.
Agora, se chegar, ô neguinha, entendeu? É um tom diferenciado. Então, quando eu ouvi isso de uma forma, tipo, ofensiva pra mim, naquele momento. Porque a pessoa falou com raiva. E é isso que eu quero deixar claro. Quando a gente fala dependendo de um tom, é uma maneira. Dependendo do jeito como fala, é outro. Entendeu? Eu acho que, eu entendo o que você falou, mas igual a Andrés falou, eu também não acredito em racismo reverso, porque isso foi uma vez, né? A Thaís começou a falar ali, né? Ela pode ter falado mais, mas né, a gente não sabe nem. A gente não sabe. É igual a frase daí. Se você não sabe, você não pode falar. Mas isso da professora não foi só uma vez que eu ouvi, não, tá? Eu ouvi várias vezes, de várias. Então, eu acho que é igual, por exemplo, o feminismo e o machismo. Às vezes você fala assim, mas tem que lutar pela igualdade, não, né? E o feminismo ele prega isso, né? Mas assim, não tem como você falar de uma coisa que ela é mínima. Mínima assim mesmo, você nem precisa falar, porque comparado ao racismo, ao que a Thaís comentou, acho que ele não compensa falar, porque é meio vergonhoso, assim, sabe? Assim, na minha visão, né? Eu encaro como um caso isolado e eu vejo como um caso de autodefesa. Né? Eu não sei quem é, não sei quantas vezes isso foi dito, né? Mas às vezes até de como a vivência daquela pessoa levou a ela a acreditar que é fazendo uma ofensa, né, que você se defende de algo. Eu vejo nesse sentido, assim. Mas a gente está falando de uma coisa mínima dentro de um grãozinho de areia na praia, entendeu? Não, mas aí eu estou querendo colocar essa questão porque é o seguinte. Dependendo de como uma pessoa ouve e não consegue amadurecer isso dentro dela, ela vai jogar de volta o contrário. Aí dependendo do outro lado, isso aqui eu tô aplicando na situação, gente. Aí dependendo, Thaís, você fala isso pra mim, entendeu? Sua raça tá melhorando. Dependendo do momento que eu ouço isso, eu vou te ofender muito mais. Porque do mesmo jeito que veio, numa situação que a pessoa fala, entendeu? E a gente entende todo esse contexto de preconceito, de racismo que a gente vive no Brasil. E o que vai tornar isso? Aí vira violência, vira ódio, que é o que acontece diariamente. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Realmente assim, racismo reverso. Não estou falando que é racismo reverso. Estou falando dessa cultura do ódio que se cria. Eu entendi. Porque muitas vezes, às vezes, assim, tão muito fechada e muito truncada para receber qualquer coisa. E dependendo do jeito que fala para mim... Eu acho que vai mais da percepção de cada um. Né? Por exemplo, tem alguns casos ali que algumas imagens que estão mostrando ali, eu coloquei outros, mas tem muita propaganda que, com o tema da cerveja ali, da devassa, e assim, muita gente se sentiu muito ofendida com essa propaganda, mas muita gente pegou e falou, não vejo problema. Negros também, movimento, então, essa propaganda. Então, assim, muito também acontece, igual mostrou ali uma negra do radialista, e ela falando ao vivo que ela era preta. E um negro processou ela porque ela falou que ela era preta. Ela que trabalha com rafinado? Então, ela foi processada por um negro porque ela falou que ela era preta. Então, assim, exagero, né? É um absurdo, né? O comentário dela foi estranho, não foi? Tá escrito ali ou não? Eu tô viajando. Não, Porque ela comenta isso no comentário, mas eu não lembro se também foi esquisito. Foi sobre isso. E aí, assim, a gente vê... Aí são exemplos claros de racismo mesmo, né? Tem esse formato, eu me lembrei agora, porque antes, por exemplo, eu trabalhei a vida inteira dentro de indústria. E normalmente a gente acompanhava na Folha de São Paulo e no Estadão os anúncios de emprego, porque não tinha pela internet, não existia internet, né? Então era tudo assim, os melhores jornais, né? A gente acompanhava a lista de empregos e os anúncios. Então, por exemplo, secretária bilíngue, né? E aí dizia 5 anos de experiência, naquela época era datilografia, né? Isso, e inglês, espanhol, não sei o que lá, Depois de alguns anos, nós descobrimos que tinha racismo ali dentro.
Porque muitas secretárias negras não conseguiam emprego sendo mais capazes, porque o pessoal foi atrás para analisar. Por que elas não conseguiam? As negras não conseguiam. Sabe que tinha uma palavrinha ali no meio? Sabe qual a palavrinha era? Não. Boa aparência. Dentro assim, bilíngue, espanhol, inglês, papapá, boa aparência, papapá, papapá, experiência tantos anos. E hoje em dia, você acha que quando a gente vê trazer currículo com foto, É exatamente para isso. isso é a forma de... Eles só não falam boa aparência, né? Só mudou então, né? Só mudou. A maneira. Ó, Principalmente para a loja. Vou pedir link no Facebook também. tem uma coisa engraçada, que vocês já falam, que é engraçada, entre aspas, né? Eu era diretor do Clube lá em Limeira e a gente se reunia a diretoria toda segunda-feira para aprovar os novos sócios, aprovar os projetos, a esportiva, né? Tudo. E aí, eu descobri que não podia ter sócio negro num dos melhores clubes de Limeira. Porque lá os dois melhores clubes é o Limeira Clube e o nosso clube, né? São os clubes mais chiques que tem lá. E não podia entrar negros de sócio. Aí veio uma ficha de uma família negra, né? Aí estava lá, o cara trabalhava numa empresa, a mulher era professora, não sei o que lá, 2 ou 3 filhos, né? Eu aprovei e fiquei olhando. Se os outros diretores aprovavam, o presidente aprovou. Daí passaram uns meses, eu não vi aquela família lá. Aí eu fui na secretaria e falei, tem uma ficha assim, sabe? Eu queria ver, né? Você acredita que sumiu a ficha? Nossa. Entendeu? E aí, teve um baile lá no Limeira Clube, e eu não gostava muito de baile na época e tal, sabe? Gostava do negócio. E aí... Agora você gosta, né? E aí, chegou um negão lá na portaria, né? Falou, vou entrar. Né? Aí o porteiro ficou meio assim, não, espera aí do lado, e entrando todas aquelas senhoras chiques e tudo, né? Os caras de smoke, que era o baile de aniversário do Limeira Clube e tal. E aí aquele negão, eu vou entrar. Não, só espera um pouquinho aí do lado. Né? Aí o negão começou a falar mais alto, cada vez mais alto e tal, ficou um negócio meio constrangedor ali na portaria, né? Ele falou, se eu não entrar não vai ter baile, não sei o que lá, e começou a falar alto, sabe, né? Aí o porteiro mandou chamar o presidente do clube. Quando o presidente do clube chegou, né, quase ajoelhou na frente, era o Jair Rodrigues que ia cantar no baile. Ele ia cantar no baile, entendeu? Mas teve essa cena verdadeira em Limeira. Eu fiquei pensando aqui em como, tipo, a sociedade, não sei como... É que eu estou querendo evitar falar o nós, mas se eu não falar o nós eu não vou conseguir raciocinar, então eu vou falar nós, tá? Como que a gente arrumou um jeito de esconder essa sujeira da vista das pessoas, para olhar e falar, não, Limeira nunca teve isso, sabe? É uma dominação branca e pronto. Dominação, uma dominação branca. E aí lá em Caldas, tem 2 igrejas, uma de frente para a outra. A igreja matriz, que é bonita, e a igreja Rosário, que é mais simples. Tempos atrás, eu não consigo precisar quanto tempo, mas eu imagino que seja da década de 50 para trás. Igreja matriz, Sociedade Branca da cidade. Igreja Rosário, Sociedade Negra da cidade. Pode ficar, as igrejas nacionais da saúde da Sociedade Branca são beneditas da Sociedade Negra. Está em todo lugar. E São Benedito era na área da matriz, né? Que agora nós vamos fazer um monumento ali atrás da matriz, de São Benedito. E era ali, sabia? A igreja de São Benedito, né? Sabia disso? Não sabia não. O pessoal está solicitando para a gente, comunidade negra. Aí outra coisa também que a gente descobriu foi o ano passado, né? Quando teve o evento do Chico Rei na Praça do Zumbi, que a Praça do Zumbi, ela foi empurrada, né? Ela é uma praça, é um monumento à comunidade negra, mas que ela tá longe, assim, historicamente ela poderia ser mais próximo do centro. Mas de alguma maneira, não sei, de gentrificação, né? Ela é empurrada. E até falando em praças, você fala hoje, isso é muito comum, você fala Praça Dom Pedro II, ninguém sabe onde que é, né? Mas você fala Praça dos Macacos, todo mundo sabe onde que é, né? É uma praça que carrega um nome extremamente racista.
E aí o Chico Rei fez um debate sobre isso e foi uma polêmica do tamanho do mundo, né? Que parece que todo mundo ia acabar porque eles vão debater o nome da praça. Como se estivesse falando uma coisa mais absurda. E aí você percebe o quão a gente vive numa sociedade, numa cidade, principalmente, racista. Né? É que hoje a Praça dos Macacos, eu também concordo com você, mas ninguém liga com... Ninguém liga, ninguém Não, estou dizendo, ninguém faz essa ligação com os negros, entendeu? Eles Ah, não eu faz. tenho minhas dúvidas. Eu acho que não vai dar para Até surgir esse debate eu também não tinha. Eu tenho minhas dúvidas. Eu não tive chance de ir, foi esse final de semana, né? Mas eu penso assim, né? Não, o final de semana que teve foi do Festa Benedito. Foi de São Benedito que teve o último agora, né? Mas eu penso, Ah, é? isso, chegando para uma pessoa branca, sobre o nome da praça é uma coisa. Chegando para uma pessoa negra é outra. Tá. Entendeu? Então por isso que eu falo, eu tenho minhas dúvidas, porque toda vez que eu escuto praças macacos me dói. Entendi. Né? É que você sabe da história e tudo, né? Mas eu acho que a maioria da população mesmo negra não sabe. é negra. É. Agora vamos pensar assim, alguém comentou durante, Sim. no começo, como exercitar o futuro, assim, a gente está falando de racismo, a gente já falou vários casos. Se a gente fosse pensar em coisas para amenizar, né, como o Nizar falou, isso nunca vai acabar, né, talvez possa diminuir muito, mas o que a gente poderia fazer quanto à sociedade para melhorar isso, para ajudar? Eu tenho uma proposta. Olha só. Não, mas é uma proposta que eu ia fazer no final, mas me parece ser o momento adequado para isso. Eu acho que esse bate-papo específico sobre racismo poderia acontecer no Chico Rei ou em algum lugar que proporcionasse um maior número de participantes negros para a gente ver se argumentos mudam, como que são contados as histórias e as percepções. Ou até na escola mesmo, conforme a Ludmilla, né, ela sugeriu. Qualquer lugar. Eu gostaria de ver mais participantes negros. Nós convidamos Chico Rei, o Capo, todos foram convidados. Não veio ninguém, mas foram convidados. Tem isso também. A comunidade negra não é participativa, infelizmente. Não é, Thaís? Eu discordo. Não, por que hoje eles foram convidados não vieram? Mas eu vejo vários e vários eventos que a comunidade negra tá, principalmente o Rei, o Xavier está sempre apresentando. Alguma coisa deve ter acontecido, mas todos os eventos que tem, a grande maioria, o Chico Rei está representado de alguma forma. E hoje, querendo ou não, eu sou uma representação de Chico Rei, porque eu faço parte de lá também. Legal, eu acho interessante a sua proposta e eu adoraria fazer um bate-papo lá com eles. Eu gostei também. Bem focado assim neles. Acho bem legal. Eu tenho certeza de que as percepções vão ser outras. Assim, não vai ser só a Thaís ou a Fernanda trazendo proporcionalmente percepções de ter vivenciado essas questões. Fazer ações, né? Que elas vão ser. E eu lembrei que muito você vivenciado mesmo na matéria, mesmo assim, de um negócio foi muito polêmico. Em 2010, eu trabalhei no censo e aí eles tinham mudado lá, porque tinha uma questão que é cor, né, você se declara, e aí tinha branco, amarelo, Pardo. não, aí acho que tirou ficou cor mesmo, então tiraram o pardo, ficou amarelo, tirou o negro e ficou preto. Então a gente tinha essas três opções assim. E aí a gente tinha que perguntar para as pessoas, né? A gente foi instruída a perguntar para as pessoas porque é onde você se declara, né? E aí, completava muito de falar disso, assim, né? Porque daí mudou, falou de cor, e aí falou preto por conta de cor, assim. E na época eu lembro que a gente estava fazendo treinamento. E, nossa, no treinamento, assim, já surgiu isso, sabe? Tipo assim, nossa, mas como que eu vou perguntar pro cara se o cara é preto, né? Aí falava assim, porque às vezes o negro dá um impacto menor, sabe? E começou a surgir várias coisas desse tipo, assim. Né? E eu fiquei pensando quantas vezes eu, e talvez de pouco tempo pra cá que isso tem sido mais claro pra mim, né? Quantas vezes eu me referi às vezes a alguém assim, mas aí é negra, aí você vai falar quem que é, e você não sabe se você pode falar que é negro. Ah, aquele cara lá que é negro, né? E aí, sabe, eu fiquei pensando assim, quantas vezes eu, em vários momentos, assim, falei, nossa, se eu falar aquele cara negro, o quanto que não é, o quanto que ele vai se sentir ofendido, né? Quanto que eu, Fran, não fui preconceituosa por conta de tudo isso.
isso que foi construído, que eu vivi, que foi sendo construída dentro disso. Né? E não defender, eu acho assim, que hoje eu tenho clareza disso, né? Mas há um tempo atrás eu não tinha. Mas você sabe que é complicado? Só para pegar o gancho. É complicado que nem a Thaís falou. Que o pessoal fala que ela é morena, né? Fala para ela que ela é morena e ela falou, não, eu sou negro. Mas às vezes, vamos mudar um pouco a ótica. Eu mesmo fico meio assim, como que eu vou chamar aquela pessoa? Será que ela vai se sentir ofendida se eu estiver a falar negro? E se ela se considerar mais clarinha? Eu tenho esse medo. E às vezes a gente fala moreninha, morena, não por querer denegrir ou que nem para clarear a pessoa. Não estou querendo clarear a pessoa. Só que às vezes, eu já ouvi isso. Às vezes eu falo assim, eu vou chamar a pessoa de negro e a pessoa às vezes não, sabe? Tem um pouco disso também, que é o outro lado da moeda. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, chama Quem É? Que é engraçado, assim, porque ele traz isso com que aí o Porchat ele não sabe como que ele se refere a vários tipos de mundo. Né? E só um parênteses. Porta dos Fundos. Não, uma coisa que eu tenho, eu acho que depende de Antes de você falar, só completando o que me disse, assim, eu me sinto à vontade de falar, porque da mesma maneira que assim, é um loirinho, eu falo, é um negão. Eu tenho essa facilidade, porque eu sempre estive com, né, junto, mais próximo. Então, o receio, eu entendo bem o receio que você teve, né, que você tem, falar, é um negro, né? Mas eu não tive, eu sempre falo, até para o Luiz, eu brinco, negão, não sei o que lá, entendeu? Então eu tenho essa facilidade com todos os amigos meus que foram, né? Mas é uma forma, como ela falou, uma forma simpática de você chamar, né? E eu não sei o que a Thaís pensa sobre isso. Não, eu acho que é muito questão de trato, né? Por exemplo, falar, O tom de voz vai... vai... Eu digo sempre uma coisa que eu aprendi nesses anos aí, né? Isso eu digo principalmente para as mulheres negras. A mulher negra, ela tem que ter um nome e sobrenome. Por isso que eu sempre me apresento como Thaís Costa. Porque se eu não coloco Costa, para o sistema racista que a gente vive, eu vou ser Thaís Moreirinha. Né? E eu sempre falo, aonde que eu piso, aonde que eu vou, eu falo, sou Thaís Costa. Porque eu já me crio uma referência. Porque o negro não tem essa referência. Né? Porque toda vez que a gente vai... Por que a gente, quando a gente vai falar de um branco, a gente vai falar de um branco, a gente fala assim, é a Carol, que Carol? A Carol Nassif. A Carol Nassif, filha da Tereza Nassif. Em nenhum momento eu precisei dar nenhum tipo de qualidade física dela. Com o branco isso acontece, com o negro não. Né? Com o negro, o meu irmão, um negão, não sei o que lá. Meu irmão chama o Thiago, um negão, não sei o que lá. É diferente. Por isso que eu falo, o negro, e principalmente para a mulher, ele tem que ter nome, ele tem que ter sobrenome. Onde que ele tiver que se apresentar, ele tem que colocar sente, isso. por exemplo, vamos supor, que alguém daqui pediu um trabalho para você trazer e você não trouxe. Ô, negro, você não trouxe. Você acha ruim? Não. Nesse tom não, né? Nesse tom não. Já me chamaram de crioula e foi extremamente pejorativo. É o jeito que fala. É o jeito que fala. Depende do momento ali, na hora. Você fala brincadeira igual como você disse, ali entre os amigos. Isso. Você se sente ofendido. Voltando E a gente nota. Bate-papo. Bate-papo, Bate-papo. Bate-papo, uai. Bate-papo. Bate-papo.